Fala pessoal! Será que você concorda com a fala de Formiga? Veja até o final e me fale a sua opinião. Meus amigos, o PSG do Luiz Henrique tem uma estranha capacidade de constranger os adversários nessa temporada e, de novo, causando um enorme sofrimento a um time gigantesco, garantiu vaga na final da Copa do Mundo de Clubes. A temporada do PSG do Luiz Henrique é absolutamente surreal. O PSG vai enfrentar o Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes. O PSG desembarcou nos Estados Unidos como favorito para o título da Copa do Mundo e poderia ter feito mais em cima do Real Madrid, tá? Se tivesse acelerado o passo, mantido o ritmo do início do jogo, dava para ter 5, 6 ou 7, porque o Real entrou com uma escalação modificada por lesões, algumas escolhas do Xabi Alonso, usou o Valverde na lateral direita, isso não é uma novidade, mas houve uma escolha indiretamente enfraquecer o meio-campo, que é o coração do time do PSG, de controle absoluto da velocidade e do ritmo do jogo, né? Com o Fábio Ruiz, com o Vitinha, com o João Neves. Tentou fortalecer os corredores, né? Para dar uma monitorada ali no Kvaratskhelia, para tentar monitorar o Doué, a movimentação do Dembélé. Só que aí você tem uma partida muito ruim da dupla de zaga, né? Rüdiger e Asensio cometendo erros que diretamente influenciaram no 2-0 no início do jogo, um erro acachapante do Asensio, que por sinal fez uma Copa do Mundo assim tenebrosa, trágica, bizonha, foi a Copa do Mundo do Asensio. E depois um outro erro do Rüdiger. É verdade que antes do 1-0 o PSG já tinha tido oportunidades, o Courtois já tinha sido obrigado a fazer pelo menos 2 grandes defesas. O ritmo era insano, o perde-pressiona do PSG é muito bem feito. O contra-ataque do PSG, ele é muito articulado. Hoje, um dos melhores do planeta. E em um contra-ataque, que na real não é nem um contra-ataque, é uma transição rápida que abre o campo muito rápido. O PSG faz o 3-0 e ali com 25 minutos o jogo estava mais ou menos decidido. Beleza que do outro lado, você tem um Real Madrid com uma espinha dorsal que se acostumou a lutar por resultados, a conseguir reverter placares improváveis. Só que o PSG hoje ele tem muito controle das situações, né? O PSG passou a levar o ritmo do jogo do jeito que queria, acelerava quando necessário, desacelerava toda hora e mantendo distância ali. O Donnarumma não foi obrigado a fazer grandes defesas. É verdade que numa transição ou outra, o jogo teve um momento aqui e ali de fio desencapado, de trocação, né? O início do jogo foi meio insano. Mas a real é que uma vez ou outra o Real conseguia chegar em alguma velocidade, seja com o Mbappé, seja com o Vinícius Júnior, o Gonzalo fazendo uma função diferente ali por trás dos dois atacantes, mas um momento sem bola, o movimento sem bola do Real Madrid era muito ruim, né? O Real do Ancelotti já sofria isso em alguns momentos, o do Xabi Alonso está se formando ainda e o trabalho acho que é promissor, mas o Xabi Alonso e o Real tomam uma pancada muito grande nesse último capítulo da temporada. Apesar de ter um técnico novo, é ainda uma temporada muito ruim do Real, que termina sem ganhar nada, né? Na primeira temporada do Kylian Mbappé, até ganhou a Supercopa lá atrás, mas enfim, os títulos de fato disputados ao longo da temporada, o Real não conseguiu ganhar nenhum. Na Espanha viu o domínio do Barcelona, na Europa caiu cedo demais e na Copa do Mundo de Clubes chegou até a semifinal, vinha fazendo uma competição forte, é verdade, em viés de crescimento, mas esbarrou hoje no melhor time do mundo. Dá para falar que o PSG, se tivesse um Bruno Henrique no elenco, falaria que está em outro patamar, né? Só que o campo tem mostrado o PSG muito descolado dos demais, de tudo aquilo que está sendo produzido hoje no futebol. Fisicamente é um time muito potente, é um time muito rápido, é um time que se defende muito bem e hoje estava assim um dos seus principais zagueiros, o Pátio. É um time que faz a transição muito rápido, mas que também volta para defender de maneira muito rápida. Os choques, um contra um, o PSG tem muito talento para isso, né? Tem o Kvaratskhelia, tem o Dembélé, tem o Doué, quando entra o Barcola também. Muita capacidade de quebra de linha, de quebra de marcação, seja com passe, seja mantendo a posse, seja nessa velocidade atacando a profundidade por trás da defesa adversária, seja no X1, na habilidade dos seus jogadores. É um time hoje muito redondo, muito completo, não tem brecha no PSG. Você fala, putz, o time titular do PSG de força máxima, hoje não tem nenhum senão. Você fala, putz, o goleiro, o Donnarumma faz a temporada da vida dele. Lateral direito, o Hakimi hoje é o melhor do mundo. Pátio Marquinhos, não tem defeito. Nuno Mendes, melhor lateral esquerdo da temporada. João Neves, Vitinha, Fábio Ruiz, não tem o que mexer aí.
passe, movimentação, preenchimento de campo, tudo. E o ataque, Dembélé jogando de falso 9 e muito adaptado a esse papel. Doué, um dos grandes talentos franceses da atualidade. Do outro lado, Kvaratskhelia, que chegou no time em janeiro e já parecia estar absolutamente em casa. E no banco, Luiz Henrique, com muitas variações, tendo esse time na mão e deixando claro pelas comemorações que ele quer muito essa Copa do Mundo. O PSG é o favorito, independente de quem fosse o adversário, o PSG seria o favorito. E ele é o favorito diante de um Chelsea que também está em crescimento, mas que ainda é um time em formação. O Chelsea pode ser campeão? Óbvio que pode. Quando encaixa, o time de fato tem alguns jogos muito bons. Precisa ver na final se o Chelsea terá um dos seus principais jogadores, né? O Caicedo teve uma lesão de tornozelo no finalzinho do jogo contra o Fluminense, então não há certeza se o Caicedo estará à disposição ou não, se não tiver um baque grande numa disputa umbilical ali pelo meio campo, né? E que normalmente o PSG na temporada tem levado a melhor. Portanto, é isso. A Copa do Mundo de Clubes surpreendeu muita gente com muitas coisas. Mas na hora que afunilou, aconteceu aquilo que a gente chama de deu a lógica, né? Chegaram europeus na decisão e um deles era o apontado, basicamente desde o início, como o favorito na competição. Agora é aguardar domingo para ver o que o Chelsea pode aprontar para tentar tirar aquilo que também a gente considera o caminho lógico, que é o PSG virar campeão mundial. E aí, acho que para a marca, para o projeto do PSG, a temporada ela é muito mágica, né? Tríplice coroa ganhando Campeonato Francês, Copa da França, Liga dos Campeões da Europa. E aí vem a primeira Copa do Mundo de Clubes, é algo histórico, marcante, muito grandioso, e o primeiro campeão, óbvio, entrará para a história. Tem tudo para ser, pela bola jogada na temporada e pelo que fizeram na competição, tem tudo para ser o Paris Saint-Germain. E aí, concorda com ele? Deixe nos comentários sua opinião. Se inscreva no canal e deixe o like. Valeu!